Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes irão analisar a última jornada do Campeonato Brasileiro. Ainda no Brasil, Flamengo descarta a possibilidade de retorno de Jorge Jesus, que vive pressão do Benfica, assim como o presidente do clube, Luiz Felipe Vieira. E mais, os jogos das equipes portuguesas na Liga Europa. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Benfica e Braga fazendo o jogo da segunda mão da fase 16avos da Liga Europa nessa quinta-feira, 25 de fevereiro. Benfica, na primeira mão, empatou jogando no Estádio Olímpico de Roma. Teve o mando de campo, a equipe do Benfica, 1-1 contra a equipe do Arsenal da Inglaterra. Agora o jogo da segunda mão será o mando de campo do Arsenal a ser jogado em Atenas, na Grécia. Já o Braga, que na primeira mão, jogando em casa, perdeu por 2-0 para a Roma da Itália, vai jogar no campo do adversário numa situação bem mais complicada. Vamos falar daqui a pouquinho da situação do Jorge Jesus. Está vivendo um momento muito complicado. O Luiz Felipe Vieira também, o presidente do clube, sendo pressionado. Vamos falar disso tudo daqui a pouquinho. Aguardem aqui no PB Desporto. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. Vamos até Maceió, Alagoas. Jorge Moraes analisando essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Moraes. Olá, um forte abraço para você, meu caro Júnior. Estamos aqui de volta no PB Desporto, ainda para continuar falando de Campeonato Brasileiro, sim, porque ainda não saiu o campeão na última rodada do final de semana. No domingo, quando a gente teve Flamengo e Internacional. A vitória do Flamengo provocou exatamente que a decisão, o campeão, saia na última rodada, que ela toda será realizada nesta quinta-feira. E o Flamengo, se vencer o jogo dele, como está com a vantagem, é bicampeão brasileiro. Se o Flamengo perder e o Internacional ganhar, aí o campeão é o Internacional. E como detalhe todo especial para essa reta final de Série A aqui no futebol brasileiro, o Flamengo enfrenta o São Paulo e o Internacional enfrenta o Corinthians. Os dois adversários são paulistas, são times do futebol de São Paulo. E o São Paulo é o time onde Rogério Ceni, que é o técnico do Flamengo, passou praticamente toda a sua vida como jogador profissional. Ele que foi um baita de um goleiro. E agora, como técnico de futebol, ele dirigiu São Paulo, dirigiu o Fortaleza, depois o Cruzeiro, com uma rápida passagem, voltou para o Fortaleza e agora está no time do Flamengo. Pode conquistar o seu primeiro título como técnico de futebol aqui no nosso Brasil. E exatamente jogando contra o time do São Paulo. Para não depender de ninguém, basta ganhar o seu jogo para sair com o título dessa temporada da Primeira Divisão 2020-2021. A torcida é grande pelo Flamengo. A expectativa é maior ainda do técnico Rogério Ceni, que vive exatamente momentos de euforia, de glória dentro do futebol brasileiro como técnico de futebol. E olhe logo, técnico do Flamengo do Rio de Janeiro. Forte abraço para você, a gente volta a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Daqui a pouquinho tem mais Brasileirão em sua última rodada com Antônio Manuel Góes. Aguardem! O assunto agora é Jorge Jesus, que faz um trabalho realmente muito criticado aqui em Portugal.
a situação não é nada boa para o técnico do Benfica. A mídia portuguesa noticiando que o Jesus estaria cavando, estaria fazendo de tudo para retornar ao clube carioca, que ele foi multicampeão. Mas a verdade é que na última quarta-feira, 24 de fevereiro, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixou claro que a chance é zero de um retorno do Jesus nesse momento. Até porque o Flamengo reagiu nessa reta final do Brasileirão, venceu jogos, se tornou uma equipe realmente competitiva, o Rogério acertando a equipe, o Flamengo depende só dele para sagrar-se campeão brasileiro na última jornada, nessa quinta-feira, 25 de fevereiro, diante do São Paulo. Ou seja, nenhuma possibilidade de um retorno do Jesus nesse momento. O Braz falou, inclusive, o Marcos Braz, que seria muito amador por parte dele sequer cogitar essa possibilidade. Enquanto isso, Jesus vai sendo criticado, a equipe é apenas a quarta colocada no Campeonato Português, a 15 pontos do líder Sporting, tem aí a Liga Europa nessa quinta-feira, 25 de fevereiro, como uma salvação para a situação do Jesus ser aliviada, caso a equipe passe a próxima fase, elimine o Arsenal. A pressão também sobre o presidente do clube, Luiz Felipe Vieira, é muito grande. Na última quarta-feira, dia 24, tivemos um buzinaço, uma carreata, dezenas de carros passando ali em frente ao Estádio da Luz, estádio do Benfica, o movimento Rua Vieira, organizando essa carreata. Enfim, há uma pressão muito grande. Isso é uma realidade, não tem como negar. A situação do Benfica é muito complicada, do Vieira, assim como também do Jorge Jesus. Vamos mais uma vez ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes falando mais dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, Antônio Manuel Góes. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Independentemente do desfecho do Brasileirão Série A nesta quinta-feira, 25, paira a deplorável constatação sobre o futebol brasileiro. À exceção do Flamengo, que retomou nas últimas jornadas da competição o contundente sistema de pressão no campo do adversário, inibido e com escassas alternativas no contra-ataque, predomina a retranca em nossas equipes de primeiro escalão, como aqui já expusemos, para segurar o oponente e, caso possível, apelar para a premissa com que fez escola o badalado teórico da bola Carlos Alberto Parreira. O gol é um mero detalhe. Para usar um termo tão em moda nas redes sociais, viralizou o esquema defensivo de duas linhas de 4, às vezes com um líbero entre elas e o atacante a brigar em missão pra lá de inglória contra a retaguarda adversária. Não raras vezes, nossos chamados professores vão de 3 zagueiros na linha de sua grande área, garantidos por uma barreira avançada de 5 meio-campistas, mais de contenção que de armação, com 2 atacantes não necessariamente tão ofensivos, recomendados a só incursionarem numa boa, e olhem lá, na direção da meta contrária. Diante dessas fórmulas hipercautelosas com covardes, marcar um golzinho que seja é mesmo um espinhoso detalhe. Lembremos-nos da recente decisão da Libertadores entre Palmeiras e Santos no Maracanã, em que prevaleceu a tática da mediocridade defensivista, e a vitória palmeirense só ocorreu exatamente por casual detalhe. A súbita desconcentração da zaga santista por conta da pataquada do treinador Cuca, que interrompeu o jogo por instantes e provocou sua correta expulsão. Daí advindo na sequência uma bola vadia alçada sobre a área praiana, onde caprichosamente o atacante alviverde cabeceou de cuca legal, como diria Valdir Amaral na Rádio Globo, do contrapé do goleiro. A confirmação da tática retranqueira, ou se quiserem, reativa, do Palmeiras, explicitou-se vexatória uma semana depois em Doha, onde a alardeada pretensão ao título mundial interclubes se transformou em pesadelo com um vergonhoso 4º lugar no torneio. Nesta quinta-feira, a depender exclusivamente de seus recém-recuperados engenho e arte, a despeito do resultado de Inter e Corinthians em Porto Alegre, salvo o vento contrário soprado lá do alto pelos surpreendentes deuses do futebol, o Flamengo terá como provar no Morumbi que as 3 derrotas para o São Paulo ano passado, 2 delas em sua eliminação na Copa do Brasil, foram pontos fora da curva, de franca imponderabilidade pandêmica, que turvaram sua reconhecida supremacia técnica e tática, construída em 2019, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro.
uma última rodada de Campeonato Brasileiro que promete fortes emoções. O Brasil vai parar, Portugal também vai assistir, afinal de contas são 2 canais de TV que transmitem o Campeonato Brasileiro. E eu vou lembrar aqui que no próximo sábado, 27 de fevereiro, a próxima edição do PB Desporto será focada justamente nessa final, nessa última jornada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar, claro, do campeão, dos jogos, das equipes classificadas para a Libertadores, as equipes classificadas para a Sul-Americana, enfim, um programa especial destinado ao Campeonato Brasileiro, claro, mas também destacando o futebol aqui de Portugal, o futebol pelo mundo. Apenas um destaque maior, claro, para essa última jornada do Campeonato Brasileiro. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, @PB Desporto, sempre com informações do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos, um grande abraço e até a próxima! Yeah.